no conhecimento do que sabemos, o que podemos ter de entendimento da sepse, né? Eu, como diz a Rita, dedico muito da minha vida à sepse por meio de diversas entidades, né? Sou coordenadora geral do ILAS, que é uma instituição sem fins lucrativos que há anos tenta aumentar a percepção de leigos e profissionais de saúde com relação à sepse no Brasil e na América Latina, e faço parte também do comitê executivo da Global Sepsis Alliance, e a gente vai falar algumas coisas sobre a Global Sepsis Alliance aqui na aula. E faço parte também já há muitos anos do board da Surviving Sepsis Campaign, né, que produz aí as diretrizes, e este ano, nessa versão de 2020, eu sou a coordenadora do subgrupo de hemodinâmica da Surviving Sepsis Campaign. Então, realmente tenho dedicado bastante do nosso tempo aí à questão da sepse. E eu acho que para a gente falar de novidades, né, na abordagem da sepse, é muito importante a gente tentar contextualizar o por que a gente fala disso, né? Por que tem tanta gente que, como eu, dedica grande parte da sua vida a combater essa doença. Antes a gente achava que morriam 6 milhões de pessoas por ano de sepse no mundo. Existem estudos brasileiros também, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que a aula não é para falar de epidemiologia. Mas as estimativas que antes eram feitas muito em base com estudos epidemiológicos vindos de países ricos. E, logicamente, que se estimava, provavelmente, um número muito abaixo do esperado. Até que foi publicado na Lancet, em 2020, esse maravilhoso estudo, que é o que a gente chama de um dos pilares aí da questão da sepse, foi capitaneado pela Christina Woods, e ela faz parte daqueles estudos do Global Burden of Disease. O Global Burden, como vocês sabem, eles tentam fazer uma análise de todas as causas de morte no mundo, né? Sempre publicam esses papers no Lancet. Mas eles sempre olhavam para aquela primeira, ou melhor dizendo, para a última linha, né? A linha da causa de base dos atestados de óbito. Eu não sei se vocês sabem, mas poucos países do mundo reportam centralmente, ou seja, disponibilizam o dado de todas as linhas do atestado de óbito. Grande parte dos países do mundo só reporta a causa de base. O Brasil é um dos poucos países do mundo, um dos 5 países do mundo que reporta todas as linhas do seu atestado. Então, o que esse estudo aqui fez? Sepse nunca dá na linha de base, né? A gente morre de pneumonia, a gente não morre de sepse, a gente morre de meningite, a gente morre de diarreia, a gente morre de apendicite, mas a gente não morre de sepse. Por isso que nunca se tinha um número exato de mortes de sepse no mundo, porque tudo era separadinho, as diversas infecções. Sepse sempre era uma das underlying causes e não a causa de base, né? Então, o que esse grupo fez, e eu fiz parte desse grupo também, eles analisaram esses países que reportavam as linhas intermediárias ali, do atestado de óbito, e com uma série de modelos matemáticos, estimou o número de casos de sepse para o mundo inteiro, tá? Então, essa estimativa foi feita aí usando dados de 195 países, né? Se ajustou, claro, por idade e por esse índice de qualidade de vida e acesso à saúde, e os números, na verdade, de sepse que se tem hoje, estimados, claro, são de 41 milhões de casos de sepse por ano, né, com 11 milhões de óbitos, não os 6 milhões de óbitos que se achava antes. Por quê? Porque agora se conseguiu uma estimativa melhor do que acontece nos países de recursos limitados. E conseguiu se ver, por exemplo, que o número de casos advindos aí da África, mesmo da América Latina e do Sudeste Asiático, são muito maiores do que o que se esperava, né? Então, não só para a incidência, que é esse mapa que a gente está vendo, quanto para a mortalidade. E, principalmente, mortalidade em crianças abaixo de 5 anos. Daí, então, esse foi um grande estudo que fez uma enorme diferença. Hoje a gente tem os números muito mais tranquilos, né? Assim, tranquilos não, muito mais claros na nossa cabeça da carga enorme que a sepse representa. Mas sempre existiu também um pessoal que fala assim, mas tudo bem, mas a pessoa idosa, a pessoa que tem comorbidade, ela não está morrendo de sepse, ela está morrendo com a sepse, mas não é a sepse que está provocando aquela morte. E isso é uma outra coisa muito importante da gente também definir.
né, que é a mortalidade atribuída à sepse. É como se eu pegasse uma população de um hospital e olhasse todo mundo que tivesse a mesma idade, a comorbidade e tudo mais, e dissesse assim, olha, quem está morrendo porque tem comorbidade, porque tem doença, e qual que é a fração dessas mortes que se sobrepõe à morte esperada e que é devida à sepse. E por que isso é tão importante? Porque existe muita gente que advoga, principalmente em países mais ricos, que a mortalidade atribuível à sepse é pequena e que nós estamos perdendo vidas, por exemplo, de pessoas idosas com comorbidades que morrem somente com sepse. E onde que é importante a gente entender isso? Porque se a mortalidade, se a pessoa está morrendo com sepse, não vai adiantar muito nada que a gente puder fazer para prevenir, para tratar precoce, para diagnosticar a sepse precocemente. Só que a gente acha que nos nossos países, do mesmo jeito que esse estudo aqui mostrou que a realidade é completamente diferente, a gente também achava que no nosso mundo, no nosso cenário, a fração de mortalidade atribuível à sepse seria muito maior. Principalmente porque provavelmente a gente não cuida dela direito. Então tem muita gente que está morrendo com a sepse sim, por causa da sepse sim. E daí a gente começou esse estudo, que foi o Impacto Mapa, que é capitaneado pelo Fernando Zampieri, aqui nosso hospital participou, eu faço parte do comitê diretivo, é um estudo em parceria com a Bricknet e com o Willas. O que foi legal nesse estudo? E esse estudo não está publicado, ele está finalizado e, aliás, vocês são, acho que uma das poucas pessoas que vão ver os resultados deles. O que a gente quis ver? É um estudo caso-controle. Então, a gente pegou hospitais que iam participar e pediu para eles assim, olha os 50 últimos casos que morreram no seu hospital. Vai lá na internação e pega assim, 50 óbitos e pareia com 5 pacientes que foram de alta do hospital no mesmo dia, com o mesmo diagnóstico de admissão. E aí a gente monta uma casuística aqui, e aí a gente vai olhar dentro desses 3.000 doentes, se quem teve sepse e quem não teve. E a gente vai conseguir, ajustando por idade, comorbidade, etc., ter uma noção dessa fração atribuível da mortalidade por sepse. Mas o grande dilema aqui, eu não vou me ater muito, porque a gente tem bastante coisa para falar, é definir o que era sepse, né? Porque aqui o revisor desse paper vai querer dizer o que é sepse quando você olha um prontuário de um doente, né? E a gente resolveu definir sepse, pelo menos nessa definição principal, qualquer disfunção orgânica de um paciente que tivesse usado antibiótico e não tivesse nenhuma outra causa de disfunção orgânica, aparentemente pelo prontuário, tá? Para ser mais rápido, a gente teve 3.500 pacientes. Logicamente, metade morreu, metade não morreu, porque esse era o desenho do estudo. E olha só de cara a gente percebe que tem algum problema com a sepse, porque entre os óbitos, 35% tiveram sepse e 17% só tiveram sepse entre quem sobreviveu. Mas até aqui tudo bem, a gente sabe que sepse mata, né? Então não quer dizer que essa mortalidade aqui era atribuível à sepse. Mas depois que a gente ajustou pela idade, pelo Charlson, pela razão de admissão, o que a gente mostrou? Que existe uma fração atribuível à sepse da mortalidade a mais da esperada para aquela população de 24%. Então, esse estudo aqui vai ajudar a gente a responder que se a gente tratar a sepse bem dentro dos hospitais brasileiros, reconhecer precocemente e tratar adequadamente, nós temos a possibilidade de impactar e muito na mortalidade hospitalar como um todo. Como eu estava dizendo, tudo quer dizer tratamento precoce, tratamento adequado. E tem a ver você protocolizar o tratamento da sepse, ou seja, tratar todo mundo igual, ter bundle, ter pacote, como é que é isso, né? Como que a gente sabe se aqueles bundles da sepse, da Surviving Sepsis Campaign funcionam, não funcionam? Eu tenho que protocolizar o cuidado, ou eu tenho que individualizar o cuidado para o meu paciente? Essa é sempre uma pergunta que todo mundo se faz. É para tratar todo mundo igualzinho, ou é para individualizar o cuidado? A pergunta é muito boa, né? A gente só não pode se perder um pouco do por que serve a gente protocolizar, a gente ter pacote, a gente saber qual é o bundle da sepse direitinho. Na verdade, é muito importante isso, porque a gente consegue mandar a mensagem principal, né? A gente sabe que tem bastante aluno aqui ouvindo, então vocês têm que compreender o que é a essência de você ter um pacote, um bundle, né? O bundle serve para guiar, ou seja, para eu saber o que eu tenho que fazer a seguir, serve para memorizar, é melhor para treinar as pessoas, serve também para mensurar performance. Então, eu posso transformar aquilo num indicador e, a partir dali,
mensurar a minha performance, e a mensurar a performance, talvez um dos poucos jeitos que a gente tem de melhorar essa performance. Então, quando a gente fala de protocolização de cuidado versus individualização de cuidado, as pessoas esquecem um pouco que um outro papel do bundle é isso aqui, é treinar pessoas, ensinar pessoas, medir e melhorar performance. Mas o mais importante é a gente compreender que nem sempre uma coisa se opõe à outra. Tá? E nós vamos chegar lá. Então, existe evidência de que quando você protocoliza o cuidado de sepsis, você melhora desfecho? Ah, sim, muito. Tem 200 milhões de papers disso na literatura, mas alguns são mais impactantes. Esse aqui talvez seja um dos mais impactantes, que é quando Nova York tornou obrigatório que todos os hospitais seguissem o que eles chamam de SEPT-1, que é um protocolo de sepsis bem fechado, baseado na Surviving Sepsis Campaign, bem engessado. E aí, o que eles mostraram? Que a mortalidade prevista, que é a linha pontilhada, tá, do estado de Nova York, porque é lógico que a gente melhora ao longo dos anos, então já se seria esperado uma melhoria de mortalidade, do mesmo jeito que nos outros estados americanos seria esperado uma melhoria de mortalidade. Só que a linha de mortalidade dos estados ao longo dos anos, ela se manteve constante aqui, enquanto depois da implementação do SEPT-1 no estado de Nova York, a mortalidade do estado caiu muito mais do que a esperada. Poxa, que legal! Então, o estado de Nova York mostrou que sim, a protocolização maciça em todos os hospitais, mandatória e obrigatória, resultou em melhoria de qualidade. Isso foi em 2019. Este ano, olha o que aconteceu. Saiu publicado o resultado para os Estados Unidos inteiro. O que aconteceu quando você obrigou o resto dos estados americanos a adotar o SEPT-1? Eles mostraram que melhorou a aderência à coleta de lactato, melhorou a administração de antibióticos, melhorou a questão aqui de administração de fluidos, mas observem, nenhuma diferença em mortalidade. Por que será, pessoal? Esse aqui é um dado interessante da gente analisar. Por que funcionou tão bem em Nova York e quando você levou para todos os estados aquele protocolo engessado, não funcionou bem? Talvez exatamente porque a gente não deve engessar. Talvez exatamente porque o conceito de cuidado protocolizado, ele não é antagônico em relação a um protocolo personalizado. Talvez Nova York, porque foi o primeiro estado e foi devido a toda uma influência dos Stantons, que tem a Fundação Stanton, que perdeu seu filho de 9 anos para sepse, e com isso começou todo um movimento, ou seja, a motivação no estado de Nova York era indiscutivelmente muito maior, e isso não aconteceu em todos os estados. Então, a vontade das pessoas de implementar, o fato de permitir um pouco de mobilidade, de você estar mais afim, fez toda a diferença. Existem múltiplas interpretações de por que funcionou tão bem em Nova York e não funcionou tão bem assim nos outros estados. Mas uma coisa é certeza, você precisa estar com as pessoas motivadas e provavelmente uma coisa engessada, como é o SEPT-1, que não permita uma certa customização de hospital para hospital, não seja uma coisa tão simples de se implementar em larga escala. E por que eu estou trazendo isso aqui hoje para vocês? Porque a gente tem uma boa novidade, essa daqui. No dia 8 de junho de 2021, o nosso atual prefeito, Ricardo Nunes, assinou uma lei que torna obrigatória a implementação de protocolos de sepsis em todos os hospitais da nossa cidade. Essa aqui é a vice-presidente do ILAS, a Daniela. Esse é o nosso o vereador Nomura, que foi quem, junto com o ILAS, né, estamos há 2 anos ali ajudando o vereador na formulação desse projeto de lei, plantamos aí essa semente que germinou finalmente esse mês. Então, a partir de agora, é obrigatório. O que nós vamos fazer? Está engessado? Está escrito aqui que tem que colher lactato em 1 hora, tem que fazer volume antibiótico em 1 hora? Nada disso. Nós tomamos muito cuidado de não fazer igual ao SEPT-1, de não tornar um protocolo obrigatório para todos os hospitais, mas sim de dizer que o atendimento ao paciente com sepse tem que estar protocolizado, com indicadores sendo mensurados e tentando fazer com que esses indicadores tenham processos de qualidade para a melhoria desses indicadores. Tá, mas como é que melhora, né? O que a gente tem que fazer? Acho que todos vocês sabem bem que nós temos que fazer antibiótico o quanto antes. Então, é extremamente controverso essa história do antibiótico da primeira hora, né? Tem os defensores árduos e enviesados,
como eu, sou uma delas, com certeza, e tem aqueles que são muito contrários, que dizem que você treinar as pessoas para dar antibiótico em uma hora vai aumentar a resistência bacteriana, vai fazer uso indevido de antibiótico, que vai aumentar a frequência de infecção por Clostridium, que vai fazer desbiose nos pacientes, ou seja, é extremamente controverso mesmo, tá? Uma das coisas que se diz é que são os pacientes mais graves que deveriam tomar antibiótico na primeira hora. E que, que todos os estudos que mostraram isso têm que ajustar por métodos estatísticos para conseguir mostrar isso. Isso tudo é bem verdade, não vamos fugir da controvérsia, mas também não vamos nos demorar muito nela, porque, como eu disse, tem vários aspectos aqui para a gente ir abordando. Mas é fato que quando você vê grandes bancos de dados, como, por exemplo, este grande banco de dados de Nova York, com 49 mil pacientes, você consegue enxergar claramente uma relação entre o tempo que se levou para administrar antibiótico e mortalidade. Nesse estudo, interessantemente, os pacientes com choque séptico tiveram um benefício maior do que os pacientes com sepse. E isso aconteceu em outros estudos, onde se veio uma sugestão de que somente os pacientes com mais graves é que deveriam se ter essa preocupação de receber antibiótico mais precocemente. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou reforçando tanto esse ponto. De forma interessante também, nesse outro estudo americano, voltados novamente para a casuística ali do estado de Nova York, comparado com os outros estados, está vendo? É aquele mesmo gráfico que eu mostrei para vocês de mortalidade, só que olha para que eles olharam agora. Eles olharam para a incidência de infecção por Clostridium difficile. Por quê? Porque se você estivesse tendo um aumento do uso de antibióticos excessivo, a tendência seria você também aumentar a resistência, aumentar a infecção por Clostridium. E o que eles mostraram? Que não, que muito antes pelo contrário. Enquanto os outros estados que não tinham ainda adotado o SEPT1 mantiveram a infecção por Clostridium mais ou menos dentro da esperada, olha o que aconteceu com Nova York a partir do momento da adoção do SEPT1. Uma queda impressionante da infecção por Clostridium. Por que será? O estudo não foi feito para responder essa pergunta, mas uma das hipóteses é que quando você implementa um protocolo de sepsis, apesar de você estar dando antibiótico na primeira hora, você na prática está treinando pessoas, ensinando pessoas a usar antibiótico. Então, na verdade, você pode estar fazendo uma melhor stewardship. E você pode, inclusive, estar diminuindo o tempo de tratamento, usando antibióticos com mais cuidado, e que não é dar o antibiótico na primeira hora que vai ou não vai definir a sua infecção por Clostridium, e sim a forma como um todo que você maneja a sua antibiótico terapia durante todo o tratamento do paciente. Mas, como eu disse, uma das coisas que nos incomodava era essa história de que só o paciente mais grave se beneficiaria do uso do antibiótico. E, de novo, o Fernando, que é quem nos ajuda muito na análise dos bancos de dados do ILAS, nos ajudou nessa análise aqui. A gente olhou para os, como eu disse, o ILAS é uma ONG, né, uma instituição sem fins lucrativos, que treina instituições na adoção de protocolos gerenciados. Então, existem hoje inúmeros hospitais que utilizam o banco de dados do ILAS gratuitamente. A gente gera relatórios de performance com base nos bundles de sepsis e manda para esses hospitais. Então, hoje o banco de dados do ILAS deve ter mais de 100 mil pacientes sépticos incluídos. E o que a gente fez? A gente olhou para esse banco de dados, e ele foi fechado em 2019 para esse estudo, que por causa da Covid até hoje não foi publicado, mas será em breve, agora que a Covid está dando um tempinho para nós. E a gente quis perguntar para o banco de dados exatamente isso. No banco de dados do ILAS, como fica essa questão da antibiótico terapia da primeira hora? Tá? Então, aqui no banco de dados do ILAS, nossos hospitais se sugere que eles usem 2 critérios de CIS ou qualquer disfunção orgânica para screening, o que significa que tem muitos pacientes no banco de dados que têm só infecção sem disfunção. Né? Eles vão tomar antibiótico da mesma forma. Então, eles podem, não necessariamente eles têm sepse. Então, o que acontece é que a gente, no final, teve 51 mil pacientes. Tá, esse negócio aqui, eu estou com a gravação, deixa eu deletar isso aqui, pronto. Nós tivemos 51 mil pacientes nesse banco de dados, e como vocês viram, uma parte deles eram pacientes com infecção sem disfunção,
tá? Eles não tinham nem disfunção orgânica, o que é excelente para responder a pergunta que a gente está querendo, ou seja, o paciente menos grave se beneficia ou não de antibiótico da primeira hora, pacientes com sepse sem choque e os pacientes com choque, tá? Claro que a mortalidade é bem diferente, né? Nesses três subgrupos aí de pacientes. Mas o que a gente queria mostrar para vocês, e aqui é só um exemplo dos pacientes com infecção pulmonar, mas isso acontece também nos outros focos, e esse é um gráfico bem complicadinho de ver, mas eu vou devagarinho mostrando ele para vocês, e é assim, ó. Aqui a mortalidade, e aqui, dentro de cada subgráfico, é o tempo para tomar antibiótico. Vamos olhar só para cá, porque aqui é os dias que o paciente estava no hospital. Significa que quem estava no hospital há 0 dias é o paciente que está no pronto-socorro, né, essa coluna aqui. E aqui, por exemplo, é o paciente com 10 dias de hospital, provavelmente aquele paciente que teve sepse na UTI ou sepse na enfermaria, porque a gente também queria saber se essa resposta ao antibiótico, ela é válida só para aquele cara que tem infecção comunitária, né, ou infecção relacionada à assistência à saúde adquirida na comunidade do pronto-socorro, ou se o cara que está no hospital já há um tempão e pegou infecção nosocomial, se ele responde mais ou menos ao antibiótico da primeira hora, tá? Então, só para a gente entender, aqui vão ser os pacientes com infecção nosocomial e aqui o paciente de pronto-socorro, tá? E aqui as horas que ele levou para tomar antibiótico. E essas curvas que vocês estão vendo é de acordo com o SOFA do paciente. Então, para a gente traduzir, aqui na curva preta é o paciente SOFA 0, sem nenhuma disfunção. SOFA 2, SOFA 4, SOFA 6. O que vocês estão vendo aqui, pessoal? Vocês estão vendo a perda da inclinação da curva do benefício do antibiótico por hora, ou seja, se o meu paciente é pouco grave e eu dou antibiótico rápido, ele responde com redução de mortalidade. Mas não adianta dar antibiótico para doente que está com SOFA 8, SOFA 10. Este é justo o raciocínio contrário. No Brasil, num país de recurso limitado, onde as coisas todas são limitadas, o diagnóstico tardio, o antibiótico quando o doente já está com SOFA de 8 e 10, não adianta dar na primeira hora. Pelos dados do ILAS, adianta dar pela primeira hora quando o doente é pouco grave, num raciocínio completamente divergente do que se vê em país rico, onde para eles talvez nem tenham esses doentes que chegam num pronto-socorro com um SOFA de 8 ou um SOFA de 10. Mostrando mais uma vez como é importante que a gente gere dados com a nossa realidade e não que a gente sempre confie em dados gerados em outros países que não são como nós. Bom, falando um pouquinho agora de ressuscitação hemodinâmica, né? Bem brevemente, tem sempre aquela polêmica de dar o volume, não dar o volume, tem que avaliar a responsividade a volume, não tem, e eu vou continuar dizendo a vocês que saíram alguns trabalhos sobre isso, essa, por exemplo, é uma meta-análise recente que saiu agora, e que diz, olha, avaliação de responsividade a volume não reduz mortalidade, e eu só pus ela aqui para dizer, gente, não vai se responder esta pergunta de uma forma simples, isso é super complicado. Saiu também um trabalho super bonitinho na CHEST, no ano passado, um estudo randomizado tentando responder esta pergunta, tá? Se vale a pena ou não vale a pena avaliar fluido responsividade em paciente de pronto-socorro. De novo, um estudo pequeno, como eu disse, mas bem desenhado, mas que talvez possa nos dar um pouco de guia sobre essa questão da fluido responsividade. Mas, de novo, como eu falei, é conduzido num país de recurso, de grandes recursos, onde é possível fazer esse tipo de coisa. E talvez no Brasil isso não seja possível. Mas só para a gente entrar aqui um pouco na controvérsia da questão do volume na sepse, né, eles randomizaram esses pacientes para depois de receber 1 litro, não podia receber mais de 3, para começar então que ninguém está avaliando fluido responsividade na ressuscitação inicial, o doente tinha que receber pelo menos 1 litro, e não poderia receber mais de 3. Depois disso, eles randomizavam o doente para sim seguir o Use-Care ou começar a avaliar com a passive drag raising, se poderia ou não continuar a dar volume. Era um estudo só de feasibility, né, para ver o que acontecia, e eles mostraram aquilo que era esperado.
que os pacientes que seguiram com avaliação de responsividade a volume, efetivamente receberam menos volume do que os outros, e o que eu acho interessante nesse estudo é que eles, tudo bem que o N é pequeno, mas foi até significativo, precisaram de menos diálise e precisaram de menos ventilação mecânica. Tá? Então, é o tipo de estudo que a gente vai começar a ver, talvez mais daqui para frente, né, que é, depois da primeira ressuscitação, o que a gente deve fazer? Né? Avaliar com métodos que estejam ao nosso alcance e continuar fazendo volume somente se o paciente for fluido responsivo? Talvez. E aí o desafio vai ser a gente ter esses métodos aonde o paciente está. Né, que é, no caso, o pronto-socorro. Aqui vale dizer que esses doentes, depois dos 1.000, eles eram transferidos para a UTI. Ou seja, existe uma facilidade de transferência para terapia intensiva que, infelizmente, não existe no nosso país. Né? Nós temos um outro estudo chamado SPRED-PS, que está submetido para publicação, em que a gente fez um estudo de 3 dias de prevalência de sepsis em pronto-socorro, 74 emergências brasileiras, metade delas pública, e a gente viu que somente 15% dos pacientes nos pronto-socorros públicos eram transferidos para a UTI nas primeiras 24 horas de internação. Então, um estudo como esse, né, teria que ser impossível, né, porque aqui esses pacientes foram seguidos depois desse momento inicial em terapia intensiva. Mas esse será o caminho, né? Ou seja, essa questão de quanto de fluido dar para os doentes, ela não para de crescer. Então, lá era um estudo de fluido responsividade. Aqui é o refresh, que, sem avaliar fluido responsividade, randomizou os pacientes que tinham hipotensão com pressão sistólica menor do que 100 depois de receber 1.000 ml de fluido. Então, ninguém discute esses 1.000 ml de fluido iniciais, né? Randomizou para um braço restritivo, onde depois, se continuasse hipotenso, ligava direto o vasopressor e só fazia fluido se tivesse hipotensão muito refratária, ou um braço em que continuava dando fluidos. Eles chamaram esse estudo de feasibility, né, um fase 2, para ver se seguiria para um fase 3, tanto que o desfecho primário era algo simples como quanto que eu dei de fluidos para esse paciente. Lógico que eles conseguiram mostrar que se eu vou para um braço restritivo, eu dou menos fluido e uso mais vasopressor. Tá? Mais interessantemente, o pessoal da ANSICS, que a gente tem bastante contato com eles, desistiram de seguir para um fase 3, tá? Ou eles consideram o estudo não factível, porque eles demorariam muito tempo para incluir pacientes para, por exemplo, ter um desfecho como mortalidade. Então, apesar de que o estudo funcionou, né, ele não vai para frente. Então, nós não saberemos a resposta para essa pergunta por aqui. Talvez a gente saiba por aqui. Né? Este é o outro estudo, chama CLOVERS. Ele tem um desenho semelhante. Tá? O que eles estão fazendo? De novo, todos dão o 1.000, e aqui no caso 1.000 a 3.000, de cristalóide inicial para uma hipotensão induzida pela sepse. Se a hipotensão continua, randomiza. Randomiza de novo para aqueles mesmos 2 braços típicos. Um braço restritivo, onde vai para vasopressor direto e só usa fluido se ficar muito, muito hipotenso. E o outro que continua dando fluidos, tá? E aqui sim, os desfechos vão ser mais duros de mortalidade. O Clovers encontrou muita resistência no seu começo, tá? Inclusive saiu no New York Times, protestos, porque estava matando os doentes no braço restritivo. Mas olha que bacana, são 2.300 pacientes e o estudo deve, se não estiver atrasado por causa da Covid, deve estar terminando por agora. E eles sim serão capazes de dizer alguma coisa, mas a crítica vai aí. A gente, na prática, não faria nem isso, nem isso. A gente provavelmente faria alguma coisa no meio desses 2 braços. Então, em resumo, para a reposição volêmica, para a segunda grande controvérsia da sepse, a gente não tem novidade neste momento, mas aparentemente teremos.
Bom, a gente tem uma outra novidade que é, se a gente não sabe quanto de fluido fazer, talvez a gente saiba qual fluido fazer, né? A gente sabe já de longa data que não devemos fazer colóides, o fluido de escolha é o cristalóide, mas existe um grande problema aí na definição de qual cristalóide fazer, se nós devemos fazer solução salina ou se vamos fazer soluções balanceadas. Como vocês sabem, existe toda uma discussão sobre o excesso de cloro com as soluções salinas e o risco de vasoconstrição renal e desfechos ruins do ponto de vista de necessidade de terapia substitutiva renal com as soluções salinas e de acidose hiperclorêmica. E que isso seria um benefício em se usar soluções balanceadas, leia-se Ringer lactato ou plasma light. Então, o que nós sabíamos até este momento? A gente tinha o SMART, que foi um estudo de randomização em cluster dentro de uma única instituição. Significa que eles pegaram todo o hospital, randomizaram as UTIs dentro desse hospital, e cada mês a UTI usava ou solução salina ou Ringer lactato. Significa que os pacientes não eram randomizados individualmente, tá? Então, no estudo como um todo, né, a gente sabe que ele foi um estudo que com uma ligeira margem de benefício para soluções balanceadas, e aqui o que eu estou trazendo para vocês, já que a aula é de sepse, é a análise secundária, uma análise pré-planejada no subgrupo de pacientes com sepse. E essa análise pré-planejada só olhou para os pacientes admitidos nas UTIs clínicas. Então, foram 1.600 pacientes randomizados para receber, randomizados não, que receberam solução balanceada ou receberam salina. Por que eu disse randomizado não, pessoal? Porque quando você faz análise subgrupo, você perde a randomização, né? Então, você não está mais randomizado, não existe mais um balanceamento entre este grupo e este, tá? E este análise de subgrupo, portanto, não randômica, tá? Mostrou um benefício para a solução salina na mortalidade em 30 dias. Desculpa, mostrou um benefício para as soluções balanceadas, que no caso do SMART eram tanto solução salina, solução Ringer lactato, quanto plasma light, em termos de redução de mortalidade em 30 dias. E também com melhora também a necessidade de terapia substitutiva renal, melhora no dias livre de ventilador e de vasopressor. Ou seja, por esta análise subgrupo de um estudo com randomização em cluster, num centro único, não cego, haveria uma sugestão de que a solução balanceada fosse melhor do que a solução salina. Mas a resposta definitiva virá de onde? De nós, do Brasil. Novamente, um estudo da BRICNET, o estudo BASICS. O estudo BASICS foi feito, de novo, com Verba Proad, uma parceria da BRICNET com o HCOR, em que foram randomizados mais de 11 mil pacientes para receber solução plasma light ou solução salina. Um estudo de randomização individual, termo de consentimento doente por doente, né, dos 11.500 pacientes que foram randomizados, e não em cluster, como foi o caso do SMART. A randomização em cluster, ela tem vários vieses, né, que eu acho que não vem ao caso aqui, mas no período de discussão a gente pode abordar. A gente aproveitou que a gente estava fazendo basics e a gente resolveu responder uma segunda pergunta, que é, existe diferença se eu fizer um bolos, o paciente está hipotenso, eu faço um bolos em infusão rápida, 500 ml em meia hora, ou infusão lenta, 500 ml em 1h30? Existe uma discussão sobre lesão do endotélio quando a gente faz bolos rápido. E o Basics vai também responder esta pergunta, porque além de fazer essa comparação, nós faremos esta comparação aqui nos 11 mil doentes, juntando esses doentes com esses doentes. A boa notícia para vocês, se estiverem disponíveis, é que no dia 10 de agosto nós vamos apresentar os resultados do Basics para vocês, dos 2 estudos, tá? Esse Critical Care Reviews, para quem não conhece, é um congresso, né, bem famoso, não pelo seu volume, mas pela excelente qualidade. Geralmente, quando você tem um estudo como o Basics, você é chamado para um Hot Topics de um europeu, um Hot Topics do Bruxelas,
e aí te dão 15 minutos para você apresentar o seu paper na sessão final do congresso, e todo mundo acha isso o máximo. Mas as coisas estão migrando para que os grandes papers sejam apresentados no Critical Care Reviews, que é uma sala super pequena, onde ficam 200 pessoas no máximo, mas ele é divulgado online simultaneamente, e você tem 1 hora para o seu paper, né? E são pessoas convidadas de altíssimo nível para debater o paper, vai alguém fazer o editorial do seu paper, então vai ser uma sessão super bacana. Estaremos lá, com certeza, para ouvir de primeira mão aí a contribuição definitiva, né, sobre essa questão de solução salina ou solução balanceada. E o mais legal é que quando a gente fez o Basics, a gente se uniu com o pessoal da ENSIX, que estava fazendo o Plus, e o Plus também terminou. Eles incluíram 5.000 doentes, eles interromperam o estudo, e em breve nós vamos publicar uma meta-análise conjunta dos 16.000 doentes desses 2 estudos e dos demais estudos que temos na literatura. Mudando um pouquinho de assunto, o tempo já está quase se esgotando. Falando um pouquinho de perfusão. Lembrar a todos, né, que a gente tem o Andrômeda, que foi produzido na Living, eu sou da Living, mas eu não participei desse estudo, que é a Latin American Intensive Care Network. Nesse estudo, foi comparado como seria fazer a ressuscitação hemodinâmica guiada pelos níveis de lactato, como a gente de fato hoje faz, vai colhendo o lactato a cada 2 horas e almejando o clareamento desse lactato, ou guiada pelo tempo de enchimento capilar, olhando o tempo de enchimento capilar a cada 30 minutos. Essa é a publicação principal na JAMA, onde se vê que não houve diferença entre as 2 estratégias, o que já é muito bom, significa que a gente pode sim usar o tempo de enchimento capilar como um guia da nossa ressuscitação hemodinâmica. Depois disso, foi publicado novamente pelo Fernando Zampieri, e eu só quero lembrar a todos que Fernando Zampieri hoje faz parte do nosso time, né? Fernando Zampieri não só é um dos nossos plantonistas, mas tem nos ajudado bastante nos clubes de revista dos nossos residentes. Fernando Zampieri tem feito parte aí dos nossos estudos de pós-graduação agora, é uma pessoa que, sem dúvida, foi um grande acréscimo, como só por esta apresentação aqui, vocês podem ter noção de quem agora está nos ajudando, tá? Então, o Fernando fez uma análise bayesiana dos resultados do Andrômeda. Não tenho tempo para explicar, mas talvez alguns de vocês saibam que na análise bayesiana você parte de um prior, né? Então, quando você parte de um prior otimista, significando que você espera que haja benefício, né? Você vê que o resultado realmente é benéfico, né? Ou seja, que é o olhar para que o tempo de enchimento capilar seja melhor do que o lactato. Você vê que pouquíssimo cruza o 1 aqui. Se você usar um prior neutro, também a mesma coisa, só mesmo usando um prior pessimista, é que ainda assim cruza o 1 com um pouquinho só aqui, ou seja, a sugestão total pela análise bayesiana de que o tempo de enchimento capilar seja superior ao lactato para guiar a ressuscitação hemodinâmica, tá? E isso talvez porque o lactato demore muito a cair. Ao contrário dos outros marcadores de perfusão, tempo de enchimento capilar, delta de CO2, saturação venosa, que você tem uma rápida resposta, né? Exatamente talvez porque o lactato tenha outras causas que não sejam a má perfusão como causa de sua elevação. Rapidamente, falar um pouquinho de alvos pressóricos. Nós sabemos que as catecolaminas têm inúmeros efeitos fisiológicos maléficos que vão muito além do clássico provocar arritmia e provocar taquicardia, né? Elas diminuem a nossa capacidade fagocítica, elas alteram a nossa imunidade, alteram o nosso sistema imune, alteram o sistema de coagulação, ou seja, existe uma série de razões pelas quais nós gostaríamos de economizar catecolaminas. Existem alguns estudos na literatura que tentaram ver se essa discussão do alvo pressórico de 67, 65, 70 que nós temos hoje, o primeiro deles, na realidade, foi num outro rumo, foi ver se elevar o alvo pressórico melhoraria a perfusão, e ele não mostrou diferença na letalidade, muito antes, pelo contrário, mostrou um aumento na incidência de fibrilação atrial, né? Uma sugestão, talvez, que em doente hipertenso esse aumento de pressão pudesse ser benéfico, mas isso não se confirmou nos estudos posteriores. Mas essa não era a verdadeira pergunta, né? O que a gente quer saber é se a gente pode usar um alvo pressórico menor do que esse. E aí foi o estudo Ovation,
que foi só um estudo de feasibility, e que nesse estudo de feasibility, o que eles encontraram? Encontraram exatamente um subgrupo, que foi justamente o dos idosos, que parecia se beneficiar, sim, de ter um alvo pressórico 60-65 versus um alvo pressórico maior, tá? E aí, com este estudo de feasibility, eles desenharam o estudo maior em pacientes somente acima de 65 anos, que é o que saiu publicado este ano. Tá? Então, o 65S é esse estudo aqui, né? Ele randomizou 2.600 pacientes acima de 65 anos, tá? Com choque séptico, choque distributivo, tá? Para um alvo pressórico 60-65 versus um alvo pressórico 75-80. E o que eles mostraram? Eles não mostraram diferença significativa somente na análise ajustada, mas a favor do alvo pressórico mais baixo. O que a gente traz desse estudo para vocês, pessoal? A ideia é de que quando a gente vira e fala que o alvo pressórico é 65-70, é para ter cuidado mesmo, não é para deixar acima, porque provavelmente deixando acima, nós estamos expondo os nossos pacientes aos catecolaminérgicos que são potencialmente maléficos. Só que também não sei se é para deixar 60-65, porque quando a gente olha para o estudo e olha aqui os primeiros dias do paciente, no grupo da hipotensão permissiva, vocês observam que grande parte dos doentes ficou no 65-70, né? O que a gente quer dizer com isso? Se a gente mirar no 60-65, os nossos doentes vão ficar com 65-70, que aparentemente é bom e melhor do que onde eles ficam normalmente quando a gente mira no 65-70, que eles acabam ficando no 70-75. Tá? Então, a lição, eu acho, desse estudo é: mirem no 60-65, que os seus doentes vão ficar onde ele aparentemente é seguro, que é no 65-70. Rapidamente, que eu acho que a minha aula ficou grande demais, terapia adjuvante, esse estudo mostrando que nós podemos sim usar bicarbonato, né? Ele foi um estudo que tentou, é o bicarb, ele tentou mostrar se valia a pena tratar com bicarbonato pacientes com acidemia, com acidose metabólica na UTI. O desfecho primário não foi positivo, mas no subgrupo específico de pacientes que tinham disfunção renal, houve diferença, sim, no desfecho composto, que era mortalidade mais alguma presença de alguma disfunção orgânica no 7º dia. Lembrar que a forma como eles davam bicarbonato era essa, a gente usa 8,4%, né? Então a gente teria que usar volumes menores, mas sim, isto mudou um pouco a nossa prática no dia a dia da UTI para tratar com bicarbonato aqueles pacientes chocados, que tenham acidose metabólica importante e que estejam refratários. Por outro lado, a despeito de um único estudo mostrando resultado positivo com vitamina C, nós tivemos estudos a seguir, principalmente o Vitamins, novamente da ANSIX, mostrando nenhum sinal. De novo, estudos pequenos, respostas ainda não definitivas, mas decididamente, aqui de novo um estudo negativo. As meta-análises de vitamina C apontam para que, com certeza, aquele benefício sugerido inicialmente, definitivamente não existe, mas pode ainda haver algum pequeno benefício em termos de mortalidade. A gente vai ter que esperar os grandes estudos que estão em andamento, inclusive tem um estudo da BRICNET para começar. Vamos passar esse, e aqui também um estudo que saiu recente, o Scarlett, mais uma vez mostrando que a gente tentar usar modulação da coagulação na sepse não resulta em redução de mortalidade. Uns últimos minutos para falar de Covid, na verdade, para lembrar a todos vocês que por mais que morram 11 milhões de pessoas por sepse todos os anos, sem dúvida 2020 morreram muito mais de sepse viral, sepse por Covid, né? Saímos recentemente esse paper que é muito importante, nós fizemos parte aí em nome da Global Sepsis Alliance, do tanto que a gente tem que tentar transformar o legado da Covid, porque Covid grave é sepse, e eles compartilham diversas coisas, inclusive a questão da percepção política do que está acontecendo nessa pandemia. O que muda o prognóstico na Covid-19, pessoal? Olha, sinceramente, o que muda? Isso aqui, ó, time.
um bom time trabalhando coeso dentro de uma UTI, uma equipe multidisciplinar afinada, trabalhando em cima de aquilo que já se sabe funcionar em UTI em termos de processos, né? Não adianta a gente querer inventar moda, 1 ano e meio nós enfrentamos esse vírus, essa Covid, e o que funciona é o básico, tá? E eu trouxe para vocês aqui o básico. O nosso novo ministro, assim que tomou posse, entrou em contato com as grandes sociedades e montou um grupo assessor, do qual eu tenho o prazer de ter feito parte e ainda fazer, né? Sou responsável por um documento que em breve vai sair sobre hemodinâmica. Esses documentos estão disponíveis no site do Ministério e eles são o básico. E é o básico que funciona. E é o básico que, junto com o nosso time, nós temos que fazer, né? É por não fazer o básico, né, que a mortalidade e não ter acesso ao básico, porque a terapia intensiva nacional há muito carecia de melhorias que talvez agora a gente vá atingir, que a mortalidade brasileira, infelizmente, é muito alta. Vocês devem ter visto esse paper na Lancet, né, as primeiras 250 mil hospitalizações por Covid, e vejam aqui em vermelho que quem tem suporte invasivo, ou seja, ventilação mecânica, a mortalidade é 80% mesmo. Isso saiu na mídia e é verdade, está baseado nessa publicação da Lancet. Se vocês forem ver, acima de 60 anos, é muito acima até, né, podendo chegar aí a 90% fácil nos octogenários. É contra isso que nós estamos lutando há 1 ano e meio, né? Uma mortalidade super alta. E quando a gente olha para os dados brasileiros, que não são aqueles da Lancet, porque aquele é o DataSUS, são todas as internações do Brasil. Mas a gente tem o programa do EpiMed, o programa do EpiMed é seleto, são UTIs que têm capacidade de coletar dados, portanto é um dado enviesado para a qualidade, tá? Então aqui só para vocês terem uma ideia, o EpiMed hoje tem dados de 185 mil pacientes com Covid, nós temos EpiMed há muitos anos na nossa UTI, sei lá, 8, 10 anos, a gente coleta dados do EpiMed, então nossos pacientes estão aqui entre os 61 mil pacientes que estão no EpiMed. Hoje nós temos, desde março do ano passado, 993 pacientes passaram pelas nossas UTIs. Mas vejam, quando você quer comparar a UTI, não tem como. O critério de internação vai ser diferente. Basta olhar o percentual de pacientes em ventilação mecânica das UTIs privadas com o percentual de pacientes em média das UTIs públicas e observem o nosso. 73% dos nossos pacientes em ventilação mecânica. Que é outro critério de gravidade que é validado, pacientes que usam terapia substitutiva renal. Nos hospitais privados, 10%, nos públicos, 15%. Olhem para nós, olhem contra o que nós, na UTI geral, estamos lutando há 1 ano e meio. Metade dos nossos pacientes usam terapia substitutiva renal, em parte porque nós somos o hospital retaguarda do Hospital do Rim. Então, todos os pacientes transplantados vieram para cá. E é claro que, dependendo do percentual de pacientes em ventilação mecânica, a sua mortalidade por Covid vai ser muito diferente. Portanto, você tem que indexar pela mortalidade em paciente ventilado. E a gente tem um baita orgulho da nossa mortalidade, que é acima dos privados, ok, mas eles têm 10% dos pacientes em terapia substitutiva renal, enquanto a gente tem metade dos nossos pacientes. E para os pacientes em terapia substitutiva renal, a nossa mortalidade é exatamente a mesma dos hospitais privados do EpiMed, tá? Então, isso aqui é para mostrar um pouquinho para vocês contra o que nós estamos lutando. E, de novo, o que funciona? Time, processo, protocolo. O que mais funciona? Corticoide. Esta é a meta-análise do corticoide, mostrando claramente que funciona. E, lógico, a gente vem dando isso para os nossos pacientes desde que saiu o primeiro estudo do Recovery. Outra coisa que funciona, saiu recentemente, né, acho que semana passada, é a meta-análise da OMS de tocilizumab, né, mostrando que sim, existe benefício com a sua utilização. Então, isso a gente não conta. O Brasil tem uma enorme dificuldade com a questão do tocilizumab, porque não só o Brasil, o mundo inteiro, né, isso inclusive é um ponto da OMS, porque não existe suprimento suficiente para atender os pacientes COVID sem tirar dos pacientes de artrite reumatoide, os pacientes reumatológicos que a utilizam. Mas eu acho que essa é a minha mensagem final, né? A gente tem que ter muito cuidado com os nossos pacientes.
os nossos pacientes COVID e não COVID, todos eles sofrem um risco enorme de morrer de quê? Morrer de infecção nosocomial. E para isso, eu queria só dizer a todos vocês que nós estamos na UTI com o projeto TIRAS. Eu posso explicar um pouquinho melhor aí durante as perguntas, mas o nosso dinossaurinho vai fazer sim com que a gente consiga combater a principal causa de morte nas nossas UTIs, que é infecção bacteriana, infecção nosocomial, é a mortalidade maior dos nossos pacientes COVID, infelizmente, continua sendo a sepse, não só a sepse viral, mas a sepse bacteriana. Muito obrigada. Flávia, maravilhosa sua aula, sem palavras, uma didática impecável, uma literatura atualíssima. Você deu um show mesmo. Isso daí é uma aula de congresso, né? Aquela aula assim, palestra magna. Atualmente, como chefe da disciplina, fico muito orgulhosa, viu, por você apresentar aqui para nós isso. Muito obrigada. Mas vamos abrir aí as perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tenho uma curiosidade. Desde que eu comecei a residência, eu vejo trabalhos comparando fluidoterapia. Ou seja, há 40 anos faço trabalhos desse tipo, de reposição volêmica. O que é melhor? Por quê? Não era já para ter chegado a uma conclusão? É porque é muito difícil, Rita. Por incrível que pareça, nessa questão cristalóide, por exemplo, qual o melhor cristalóide, o primeiro estudo randomizado foi o Split. Faz 5 anos que ele foi publicado, porque ninguém conseguia fazer um estudo randomizado com poder suficiente amostral, né, com a inclusão do número suficiente de pacientes que mostrasse redução de mortalidade, entende? Você precisa de um N enorme. Vejam o que foi necessário no BASICS para ter uma resposta definitiva. 11 mil doentes numa randomização individual. O SMART são 15 mil doentes, porque é uma randomização em cluster, né? E você precisa de mais gente, porque tem você tem uma variação entre as UTIs ali. Então, a grande questão é que eu acho que, com o passar dos anos, a gente melhorou a forma como a gente faz estudo e deixou de achar que um estudo observacional responde a perguntas. Os estudos observacionais todos mostravam superioridade, por exemplo, mostravam que os coloides eram bons, não mostravam claramente o problema dos coloides. Precisou fazer um estudo randomizado com N suficiente, que foi o CHEST, para mostrar isso, entendeu? Então, eu acho que é só o progredir da qualidade metodológica dos nossos estudos. É o que eu imaginei, mas eu quis dar ênfase, porque é muito interessante isso, né? Muito. Como a metodologia, as análises estatísticas cresceram tanto quanto cresceu a tecnologia, a medicina, o Sim. avanço. Uma coisa não progride sem a outra, né? Realmente. E aí, pessoal, ficou todo mundo de queixo caído, ninguém tem nada para perguntar? Muito interessante mesmo. Você sabe que a gente vai ter um simpósio agora não, né? Em outubro, e uma das coisas que a gente vai levar é o tratamento realmente de pressão, né? Com os hipertensivos ou não, deixa a pressão, que isso está sendo atualmente também bastante discutido em anestesiologia, no intraoperatório. Porque muito do que você falou aí, né? Tanto da hidratação como o uso de vasopressor, no momento que você pega um paciente crítico, você encontra de tudo, né? Tem um anestesista que é a favor, tem outro que não, né? Então, é uma discussão bem interessante. Eu acho que essa questão da pressão, Rita, os estudos ali eu acabei correndo um pouco, mas elas passa justamente pela questão histórica, né? Quer dizer, primeiro vem o Sepsispan dizendo assim, não, nós estamos usando um nível pressórico muito baixo, preciso testar se um nível pressórico mais alto melhora a perfusão. E aí eles viram e falam, não adiantou, talvez em doente hipertenso. Aí vem o Ovation, que é o estudo de fase 2, e fala assim, não, hipertenso não teve sinal nenhum. A meta-análise dos 2 estudos acabou com essa história de paciente hipertenso teria resposta diferenciada.
como um grupo, né, gente? Ninguém está dizendo que aquele doente específico, porque você não está obtendo uma melhora da sua perfusão, você não possa fazer um trial de aumentar a pressão momentaneamente e ver o que acontece, né? Mas nós estamos dizendo como alvo geral, não seria o caso. E aí veio o reverso da medalha, que é os estudos, o Ovation já foi isso, né? Tentar baixar mais ainda, né? Quer dizer, se você almeja 65, 70, você vai ficar em 70, 75. Então, se você almeja 60, 65, você vai acabar ficando onde você quer, né? Porque a titulação não é assim tão boa. E eu acho que isso vem ao encontro de toda a política hoje de economizar o uso de catecolamina, né? Que tem a ver com vasopressina, né? Com usaterapia combinada de vasopressor. É tudo entendimento melhorado dos malefícios da catecolamina e que não é só essa história de arritmia e taquicardia, né? E eu acho que a gente vai nesse rumo, né? Cada vez que passar na frente de uma PAM na UTI ou no centro cirúrgico, abaixar a pressão. Ainda mais vocês que estão lidando com pacientes sangrando, né, Rita? Não há razão, então, né? sem dúvida, bem interessante. Ou com sepse. Ninguém quer perguntar nada, pessoal? Aproveitar a doutora Flávia aí para esclarecer. Não entenderam tudo, viu, Flávia? Que bom. Que bom. Bom, mas muito obrigada, excelente, muito boa mesmo. Nossa, você conseguiu juntar tudo assim, uma capacidade de síntese muito boa. Parabéns, muito bom. Obrigada. Até mais, pessoal. Boa tarde, obrigada a todos. Obrigada. Parabéns, Flávia, excelente como sempre. Obrigada, Ângela.